Juízes capítulo 6, versículo 11, versículo 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em obra, que pertence a Joás o Quesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Repita comigo: O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu não tenho esse hábito não, mas dá uma olhadinha para o seu irmão e fala com ele: O Senhor é contigo. Só isso, o Senhor é contigo. Esse texto sagrado encontra-se no início de toda a história do povo de Israel. E nós temos algumas lições que podemos extrair desse texto sagrado para os nossos dias, para a nossa vida cotidiana. Depois que o povo saiu, Deus tirou o povo do Egito, que ficou sobre a responsabilidade e a tutela de Josué, e após a conquista que Josué conseguiu fazer, Josué morre, e agora passa um período de 326 anos, o período de juízo. Logo em seguida, no começo, nos primeiros anos 70, logo em seguida, os 40 anos, mais 40, e Gideão era o quinto juiz, já tinha passado alguns anos, e o povo tinha por costume, era um hábito, era um ciclo que acontecia entre o povo, e que não é diferente também no nosso meio. Depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais aproximadamente 3 séculos. Israel tinha por costume de levantar lideranças, e cada um era líder, cada um fazia o que se achava reto, o que se achava perfeito, e com aquilo acontecia alguns fatos, e desses fatos trazia-se uma apostasia, consequentemente vinha também a idolatria. Logo em seguida, as pessoas perdiam a noção e a direção de seguir aquele Deus tremendo que todos conheciam, que era o Deus poderoso, era o Deus tremendo, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez milagre, o Senhor que secou o Rio Jordão. Eles esqueceram o que os seus pais contavam para eles, e que Deus derrubou, afundou a grande muralha de Jericó, e houve grandes conquistas através dos homens de Deus. E logo em seguida o povo começava a esquecer dessa glória do Senhor, e em seguida eles começavam a se afastar de Deus. Então Deus tomou uma providência, porque era um hábito, era um ciclo que o povo entrava. Primeiro, o povo obedecia a Deus por um certo período. Quando eles caíam em uma certa dificuldade, eles recebiam o socorro de Deus, Deus falava com eles, eles então serviam a Deus com todo gás. De repente eles começavam a parar por algum tempo. Logo em seguida o povo, no que eles paravam, eles também se afastavam de Deus. Na proporção que eles se afastavam de Deus, é por costume isso até a data de hoje, você, para estimular a sua fé, você se apega em alguma coisa, você se apega a alguma religiosidade, algum culto de cultura, ou até mesmo a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria. Você se envereda para esses lados,
o povo se afastava de Deus e cometia toda sorte de pecado, de todas as iniquidades, abandonava Deus. Deus que tinha um compromisso com o seu povo. Deus então, a única maneira que Deus tinha para poder se aproximar do povo e dar uma sacudida, para eles tentarem, eles lembrarem de que Ele era Deus e que eles eram um povo separado, era um povo escolhido por Deus, era um povo que Deus fazia de tudo por eles. Então Deus tinha uma maneira, Deus alertava o povo rebelde de uma forma que nós também não gostamos disso. É o assunto que eu vou abordar. Deus levantava inimigos para poder perseguir o povo. Era uma forma que Deus permitia que inimigo surgisse e que oprimisse o povo. Era uma forma que o povo ficava pelo menos preocupado: o que eu vou fazer? Já estou longe de Deus, já me afastei de Deus, e agora vem os inimigos me oprimindo. Aí o povo começava a buscar a Deus de uma forma tremenda. Rasgava-se as suas roupas, atirava-se ao chão, consagrava suas vidas, voltava para o jejum, voltava para a adoração a Deus. Deus então do céu, Ele enviava o livramento para aquele povo. Deus então levantava juízes. Deus, quando levantava juízes, levantava com mão poderosa, que acontecia milagres maravilhosos, tremendos. Era a única forma que Deus tinha para trabalhar. Aí Deus resgatava aquele povo, e aquele povo vinha com júbilo, com a vitória na mão, porque Deus tinha livrado eles da opressão. Deus tinha livrado eles das humilhações, das nações que se levantavam contra o povo de Deus. Aí o povo jubilava, temia ao Senhor. Um período de quase 40 anos, era uma coisa maravilhosa. Não tinha idolatria, não tinha feitiçaria, só tinha adoração, louvor, gratidão ao Senhor, porque Ele é bom. Passava-se aquele período de 40 anos aproximadamente, era o máximo. O máximo que chegou no período dos juízes foram 80 anos. Mas no mais era 40, 38, no máximo chegava essa média. E o povo voltava ao mesmo ciclo. Voltava-se a desobedecer a Deus, afastava-se de Deus, buscava a idolatria, não tinha compromisso, vivia em crise social, política e moral. Voltava a mesma coisa. Nos dias que nós estamos atravessando, não é nada diferente. Certo momento nós estamos tão animados para buscar a Deus, e nós só despertamos um pouco para sairmos da mesmice, para sairmos da apostasia que está sendo conduzida à igreja. Aqueles que no início tinham foco bem firme, que buscava a Deus, de repente eles começam a perder a alegria, começam a perder a vontade de vir à igreja, começam a perder a vontade de fazer parte do louvor, começam a perder a alegria de fazer parte dos grupos familiares, começa a perder o ânimo de vir para o culto dos homens, começa a perder o ânimo de vir para o culto dos adolescentes, começa a perder o ânimo de vir para os cultos das senhoras. Vai se esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Aí Deus começa a levantar alguns inimigos. Uma enfermidade, osteoporose, uma crise de rins, uma dor de cabeça infinita, uma crise financeira, o dinheiro acaba. E você começa então a buscar a Deus. Pede a irmã para orar, pede o círculo de oração para orar, pede o grupo para orar. Deus começa a fazer um milagre de novo. Aí você recebe o recurso de Deus, o socorro de Deus. Aí
você começa a ter prazer de chegar na igreja, bater palma, glorificar a Deus, exaltar a Deus com sua voz, dançar e dizer: Deus é bom. Só assim, não foi diferente. Havia na história de Israel, o povo estava sendo humilhado de novo. Eles esqueceram, depois de Débora, que tinha feito grandes, era uma juíza, uma profetisa, que orientava o povo como deveria servir a Deus. E agora o povo se afasta, e Deus então levanta dois inimigos tremendos, três inimigos. Levantou os medianitas, levantou os amalequitas, levantou os moradores do Oriente. Eram três grupos de homens e começaram a oprimir a Israel. Oprimir de tal maneira que se passou 7 anos que Israel estava sendo oprimido. E uma das formas em que as nações naquela época tinham de oprimir o povo era fazer o sitiamento, era cercar a cidade, era ficar olhando, ver o que é que eles tinham de bom, de melhor, a forma que eles tinham de alimentação, a sua plantação, os seus gados, as suas ovelhas. E os inimigos levantaram e começavam a saquear. No caso de Gideão, eles esperavam a colheita. Quando Gideão, Deus mandava chuva e que o povo de Israel plantava a semente, aí Deus levantou esse inimigo, e os inimigos esperavam. Quando começava a florescer, então eles começaram a atacar e a roubar. Eles tiravam todo o trigo, todo o sustento. E você quer mexer com a pessoa, se ele teme a Deus ou não, é fazer ele passar fome. Primeira coisa que tem é não ter comida dentro de casa, é o desespero total. Quando você está faltando um alimento, que o arroz não vai dar para chegar ao final do mês, você já começa a se preocupar. Você imagina agora uma nação passando esse aperto, passando a necessidade tremenda. Gideão, que era um dos homens que temia também a Deus, mas era um temor que ele tinha a Deus, porque ele conhecia a história, e ele colocou isso em prática na sua mente. Então ele começou a arquitetar o projeto. Era hábito do povo de Israel abrir rocha, abrir cavernas em rochas, para poder esconder os alimentos, para esconder os seus animais, para esconder tudo que possuía das suas riquezas. Era uma forma que eles tinham. E no dia da colheita, quando chegou a colheita, Gideão, em vez de procurar outro lugar para malhar o trigo, ou tirar o trigo dos galhos para servir de alimento, ele levava para a caverna. E diz-nos a Bíblia que ele estava malhando no lagar. Ele colocou dentro de uma caverna um buraco. O lagar servia para esmagar uva e nunca o trigo, mas ele colocou lá e começou a malhar e se esconder. Tentou malhar para esconder a comida, para levar para a sua família. Diz-nos a Bíblia Sagrada que quando ele estava malhando, escondendo, trabalhando, diz-nos a Bíblia, no versículo 12, o Senhor apareceu em forma de um anjo. Na doutrina teofânica, Deus apareceu em forma de um homem, um anjo, e chegou para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, meus irmãos, quando nós estamos atravessando numa luta, e que alguém chega para nós e bota a mão sobre os nossos ombros e diz assim: o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória, isso é um refrigério na nossa alma. Imagina agora o anjo do Senhor olhando para Gideão e disse: vai nessa tua força, Gideão, porque o Senhor é contigo e você vai livrar Israel da mão dos medianitas. Queridos, Gideão não bobeou. Gideão entrou logo numa direta discussão com o Senhor. Ele começou a relembrar a Deus.
começou a relembrar o anjo e disse: como que o Senhor está conosco, se eu estou atravessando por dificuldade? Aonde que Deus é conosco? Ele fez tanta maravilha lá atrás, mas nós estamos aqui sofrendo, estamos numa angústia tremenda, e o exército dos medianitas são grandes, eles são como a areia do mar diante de nossos olhos, ultrapassa 135 mil soldados, e nós não temos 10 mil soldados para guerrear. Como que o Senhor é conosco? Eu sou o mais pobre, eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho uma habilidade de guerra, eu não sou um homem de grandes habilidades, a minha família não tem influência política, a minha família não tem influência na sociedade, a minha família não tem influência nos grupos, não, a minha família é a família mais pobre, eu sou da tribo de Manassés, eu sou pequenino, eu não tenho força política. Aí o Senhor continuou dizendo assim: vai nessa tua força, eu sou contigo, eu vou livrar Israel, eu vou dar o livramento. E ele então olhou para o anjo e começou a conversar, a replicar, e começou a dizer: se tu estás comigo, eu vou ferir todos os medianitas, como sou homem, como tu estás dizendo. Eu quero então te pedir alguns sinais, eu quero que tu me prove que tu estás comigo. E todos sabem da história, que depois que Gideão falou isso com Deus, então ele diz assim: olha, tu estás comigo, eu vou até na minha casa, e eu vou trazer uma oferta para ti. Diz-nos a história, que Gideão saiu da presença do anjo, o anjo olhou para Gideão e falou assim: ei Gideão, peraí, que foi, Senhor? Eu vou em casa, vai, mas eu vou ficar aqui, tá? Eu vou esperar até que você volte. Gideão poderia ficar um mês, o anjo ia ficar lá. Ele poderia ficar um ano, o anjo ia ficar esperando. Ele poderia ficar uma semana, o anjo vai ficar esperando. Mas Gideão correu até em casa, pegou o cabrito, cortou o cabrito, tirou todo o caldo, o sangue, colocou em uma vasilha, pegou uma erva de farinha, 22 quilos aproximadamente de farinha, e colocou tudo em uma vasilha, e foi até onde estava o anjo, debaixo da árvore. E quando chegou na árvore, ele disse: aqui está a minha oferta. Queridos, nós precisamos tomar esta lição. Você quer uma vitória da parte de Deus? Mata o cabrito da tua vida. Para de saltar de um lado para outro. Não largue a tua congregação, porque Deus se faz presente aqui. Aonde você for, traga a tua oferta aqui, porque Deus vai estar aqui te esperando. Diz-nos a Bíblia que o primeiro milagre foi quando ele trouxe, que ele colocou o animal e disse: aqui, Senhor, oferta. O anjo foi que falou assim: agora coloca os pedaços em cima dessa penha, essa pedra. Ele colocou os pedaços. Às vezes nós queremos fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito. Precisamos arrumar a nossa oferta também. É por isso que a Bíblia diz que se você lembrar que teu irmão pecou contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta lá, conserta com teu irmão e depois ofereça ao Senhor. Ele foi lá, colocou conforme a orientação de Deus, e agora o anjo disse: Senhor, derrama o caldo em cima. Ele foi, derramou o caldo em cima, colocou a farinha, e o anjo pega o cajado e foi lá e tocou em cima da oferta, e subiu fogo e a fumaça, e o anjo desapareceu. Querido, eu aprendo com isso aqui, que nós temos que colocar a oferta e esperar o toque do Espírito Santo na nossa vida. Temos que esperar o sinal de Deus para nós sairmos cantando a vitória, porque Gideão olhou e disse: ai, os meus olhos viram o Senhor, eu vou obedecer.
Tem pessoas que não têm mais temor de Deus. Ele chega na igreja comendo chiclete, não canta, não ora, ele sai mastigando chiclete, ele anda para lá, anda para cá, não quer nem saber de nada, enquanto o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar, só observando a igreja, observando o coração de cada um, observando a mente, o pensamento. Deus se faz presente nesse lugar, Ele está com o seu cajado em suas mãos. Crê você nisso ou não crê nisso? Eu creio nisso. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo há alguns anos atrás, e eu estava na igreja e as pessoas me seguravam, Rogério, e mandavam eu controlar, e eu falando em línguas de um jeito que eu não consigo falar mais hoje do jeito que eu falava. Eu cantava hinos espirituais, falava língua e balançava o banco, era uma coisa tremenda. Era 4 irmãos que me seguravam para poder eu controlar. Eu, com minha consciência, sabia o que estava fazendo, era um culto racional. Eu não estava em êxtase, eu não estava fora de si, eu estava tranquilo falando em línguas. E eles falam: controla, Ezequiel, controla. Eu batizava com o Espírito Santo naquele fogo que estava queimando. Eu falei assim: eu controlar, eu pedi batismo com o Espírito Santo tanto tempo, agora que ele me batizou, eu vou falar língua até a hora que eu cansar. Eu fui para casa falando língua, dormi falando língua, e até hoje eu falo em línguas para a glória do nome do Senhor. Oferta tem que ser esperado o toque. E Gideão então ofereceu. Passou-se um tempo, Gideão virou para Deus e falou assim: Senhor, Tu estás comigo, eu quero mais uma prova. E Gideão recebeu de Deus mais uma prova. Depois veio a segunda vez, ele olhou e disse: Senhor, não me toma por rebeldia não, mas eu quero outra prova. Qual é, Gideão? Eu quero outra prova sim. Eu quero que o novelho ele esteja só seco e volta tudo molhado. Tá bom, Gideão, pode ir embora. No dia seguinte estava lá sequinho. Queridos, eu aprendo com isso que qualquer prova que vier, meu irmão, você não vai ser contaminado, você não vai ser prejudicado. A mão do Senhor está sobre você, a mão do Senhor está sobre a tua oferta, sobre o teu desafio. A prova que você pede, Deus vai te dar. Você tem que pedir. Você não tem que provar Deus, tem que pedir: Deus, prova para mim que Tu estás comigo. E Ele vai provar que Ele está com você. Gideão, não tão bom satisfeito, ele falou: Senhor, eu quero saber se Tu de fato está comigo. Eu estou contigo. E a primeira prova que Deus dá para Gideão é de umas provas mais difíceis que eu vejo na Bíblia. Não era ele enfrentar os medianitas. A prova mais severa era ele começar no primeiro desafio. E o primeiro desafio de Gideão foi exatamente na sua casa. Isso é o maior desafio para a época, é começar em casa. Disse o Senhor virou para Gideão e falou assim: Gideão, você vai na casa do seu pai Joás. Você sabe que seu pai Joás é idólatra. E aquele povo onde vocês moram é todo mundo idólatra. Você vai lá e vai derrubar o altar de Baal que tem lá. Você vai derrubar todo o salpênio que tem lá. Você destrói tudo e faça um altar no lugar. Aí ficou difícil. Ele sair dali e agora ir lá na casa do pai, começar em casa, derrubar o altar que está na casa do pai, e derrubar todas as referendas, todas as oferendas que estavam lá, e agora colocar um novo altar. Eu aprendo com isso, irmãos, que nós devemos começar o nosso desafio derrubando as coisas que nos impedem em casa. O que nos impede em casa? Primeiro, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, 25. Aí vem Saulo: maridos, amai a vossa mulher, assim como também Cristo amou a igreja. Coisa não é tão fácil assim. Marido que chega em casa chutando o pau da barraca, para não dizer chutando a mulher, tratando mal a
devida benevolência à mulher, não pedindo desculpa à mulher. Às vezes ele toma certas atitudes que agride a mulher, e ele não tem coragem de dizer assim: amor, perdão, me desculpa, eu errei. Começa em casa. Sabe por quê? Pedro diz isso: marido, vós igualmente vivei em comum no seu lar, decidindo bem, tendo consideração com a sua mulher, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não sejas interrompida as vossas orações. Marido, quer sucesso na sua vida ministerial, quer sucesso na responsabilidade que você tem, quer sucesso no trabalho, quer sucesso nos teus negócios, quer sucesso na sua vida financeira, cuide bem da sua mulher, cuide bem dela, dê um abraço nela, dá um beijinho nela, olha para ela, diz, elogia ela. Eu entrei com a Grace ali. Quando eu entrei, o Elinho virou para a Grace: presta atenção, Elinho. Quando eu entrei, Elinho vai dar um abraço na minha mulher. Eu estou de olho nele. Aí ele virou para mim e falou para ela assim: você está linda. Eu falei assim: mas eu já falei isso para ela hoje. Você tem que dar elogio à sua mulher antes que alguém dê. Comece em casa. Segundo lugar, os filhos. Cuide bem dos seus filhos, seja amigo dos seus filhos, conversa com seu filho, ame seu filho, dê beijo no seu filho, abrace seu filho, pegue no colo se você puder, se não puder, manda te pegar no colo, mas abrace seu filho, beija seu filho, ame seu filho, ajude o seu filho, mostra para ele o caminho da verdade, ensina ao menino o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Eu conheço crentes que os seus filhos dizem assim: para mim ser crente que nem papai e mamãe eu não sou. Eu conheço. Começa em casa a vencer os inimigos que te oprimem. E casa, irmãos, é o fundamental. A Bíblia nos ensina e Jesus nos ensinou. Quando você quiser alguma vitória, você quer sucesso, você quer resposta de qualquer coisa na sua vida, você quer passar na faculdade, você quer um emprego, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus falou: entra para dentro da sua casa, fecha bem a porta do teu quarto e ore ao Senhor em secreto. A nossa casa é o tabernáculo de Deus. A nossa casa é o jardim que Deus deve morar. Deus tem que passear na sua e na minha casa. Ele tem que estar no quarto e ver como é que está o seu relacionamento no quarto. Tem que ver se você cumpre direitinho o papel, né? Se não tiver, meu filho, está errado aí, ó. É completo, nada de ir pela metade. Você tem que cuidar. Ele vai na sala para ver os filmes que você está vendo. Se é um filme decente, se é pornografia, se é um filme de sexo. Ele está vendo se você está olhando essas coisas. Se você estiver vendo isso, derruba esse altar. Pode jogar isso fora. Porque Deus te deu uma mulher, e se te deu uma mulher, Ele te deu tudo que você precisa. Não precisa ser motivado por um filme sexual que te leva você para a prostituição. Ele vai lá na cozinha e dá uma olhadinha na sua despensa. Se tiver faltando comida, Ele toma providência. Esse é o Deus que nós estamos pregando nessa noite. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Esse é o Deus que zela pelo seu povo. Oh, aleluia! Lembro uma ocasião que eu estava na missão.
Chegou uma certa época que estávamos passando, que missionário passa, não tem jeito. Gideão estava malhando para salvar, a gente também fica malhando na obra. E eu estava lá malhando, aí a nossa comida era arroz, feijão. No dia seguinte era feijão, arroz. No outro dia era arroz, feijão. Às vezes pintava o disco voadorzinho, aquele pequenininho. Aí a gente dividia ele. Aí um certo dia, a dona, a esposa estava chateada. E ela chegou, só faltou dizer assim: amaldiçoa seu Deus esse morro, porque a gente está com fome. Mas ela pegou assim: estou com vontade de comer uma carne. Tem tanto tempo que a gente não come uma carne, não come um frango, não come um peixe. E ela estava lavando uma roupa no tanque. Eu falei assim: você já pediu a Deus? Tá bom, eu vou para o gabinete e vou lá orar. E fiquei lá orando: Senhor, a mulher quer comer carne, eu não tenho dinheiro para comprar carne, mas tu és Deus. Senhor, tu és Deus, manda quanto tu quiser, mas manda, Senhor. Meus irmãos, ele está vivo, esse homem. Ele mora na minha casa lá em Praia Grande. Ele era pedreiro, ele estava fazendo um reboco no alto da parede. E de repente, lá no alto, ele orou, ele olhou, alguém chamou o nome de Evaldo. Ele olhou e ninguém. Daqui a pouco a voz chegou perto do ouvido dele e falou assim: Evaldo. Ele olhou, não viu ninguém. Aí ele falou assim: fala, Senhor. Aí que ele falou: fala, Senhor. O Senhor falou com ele assim: desce e vai no mercado. O Senhor, desce e vai no mercado. E desceu e foi no mercado. Quando chegou no mercado, ele disse: Senhor, estou aqui no mercado, compra um frango bem grande. Aí ele foi comprar um frango e pegou aquele frango e falou assim: o que eu faço? Leva lá no Ezequiel, meu servo. Aí ele chegou lá: Lândia, seu pai está aí? Tá. Aí eu falei assim: o que é, vó? Trouxe para o senhor. Aí eu olhei: um frango? Frango. A mulher estava lá com a cara fechada, batendo na roupa. Tá. Tem jeito que a mulher tem, lava a roupa, batendo. A cara batida dela quase quebrando o tanque. Eu olhei assim, joguei o frango lá no tanque. Eis aí a carne, minha serva. Deus é Deus. Ele providencia a forma de sustentação. Temos que começar a mostrar para os nossos filhos. A Grace hoje ouviu como meu filho falou, de 40 anos vai fazer agora. Ele disse: meu pai me ensinou a ser assim, ter objetivo, ser como flecha na mão do valente. Mostra para onde você está apontando o seu filho, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor e são como flecha na mão do valente. Gideão começou então a organizar. Ele preparou 10 homens e falou assim: olha, Deus mandou derrubar o altar de Baal, e meu pai e aquele povo daquela província, daquele povoado, eles são encrenqueiros. Nós vamos fazer o seguinte: vamos lá à noite. E juntou 10 homens à noite. Gideão estava com medo, e foi à noite, derrubou, arrancou tudo e plantou um altar para o Senhor. No dia seguinte, os moradores da cidade olharam tudo quebrado e falaram: quem que foi que fez isso? Quem foi que fez isto? Aí falaram assim: foi Gideão, filho de Joás. Foram na casa de Joás e falaram assim: olha, o que seu filho fez conosco? Derrubou o altar, e agora? Como nós vamos adorar? E colocou o altar de Deus de Israel. Se o Deus de Baal não teve condições de se defender contra 10 homens, eu não vou falar nada para o meu filho está certo, mas ele começou a fazer em casa. Você quer vitória? Começa na sua casa. Se não começar em casa, não tem vitória. Aí Deus virou para Gideão e falou assim: Gideão, agora é a hora da batalha. Tá bom, Senhor. Então Gideão
que tinha uma profissão fantástica. Deus chamou Gideão, ele não tinha habilidade em flecha, ele não tinha habilidade em lança, ele não tinha habilidade em espada, ele não tinha jiu-jitsu, ele não tinha karatê, ele não entendia nada de luta. O que Gideão sabia fazer, irmão, era tocar buzina. Ele só sabia tocar buzina. Quando você vê um tocador aqui em cima, esnobando, vou dizer essa palavra, mostrando conhecimento, habilidade no seu instrumental, glorifica a Deus, irmãos, porque isso aqui é vitória. Gideão só sabia tocar a buzina, mais nada. E Deus virou para Gideão e falou: Gideão, toca a buzina. Senhor, para quê? Toca a buzina. Então tá bom, Senhor, vou tocar. E quando ele se posicionou, diz-nos a Bíblia que o Espírito do Senhor Jeová desceu sobre a vida de Gideão e ele tocou a buzina. E na hora que ele tocou a buzina, ajuntou-se a ele 32 mil homens para a guerra. O que você está fazendo para conseguir amigos para lutar com você? Toque a buzina, para de murmurar, para de se queixar. Cante hino de adoração ao Senhor. A buzina é música. Cante, adore o Senhor. Faça uso daquilo que você tem nas suas mãos. Gideão só sabia tocar a buzina. Deus usou ele com a buzina. E diz-nos a Bíblia que quando Gideão falou assim: aqui, Senhor, o exército de 32 mil homens. E qual é o número do exército inimigo? 135 mil homens. Na verdade, Gideão tinha um exército de 32 mil homens para lutar contra 135 mil homens. Gideão tinha uma desvantagem: ele tinha que matar 4 homens medianitas por homem. Era 4 por 1, era 4 soldados contra 1. Agora você imagina um homem lutar com 4 homens habilidosos em flecha, lance, espada. E agora, os homens de Israel, com uma buzina, com um cântaro e com uma tocha, como matar 4 homens? Deus olhou e falou assim: Gideão, ainda tem muita gente com você, não dá. 4 é moleza. Se eu der vitória a vocês, matando 4 por 1, vocês vão dizer que foi a habilidade de vocês, foi o braço forte de vocês, foi com suas mãos, e vocês não vão me agradecer. Manda esse povo covarde, medroso, sai fora. Diz-nos a Bíblia que 22 mil homens saíram e deram as costas para Gideão. Gideão agora olha e vê a desvantagem. Piorou. Era 4 soldados que nós tínhamos que matar cada homem. Agora são 13,5 para cada homem. Então o exército já começa a perder vantagem. Agora quem ganha vantagem é os medianitas. Mas Deus olhou e disse: Gideão, ainda são muitas pessoas, são 10 mil, não dá. Eu quero que você faça esses homens a uma prova para que eu escolha. E naquela prova voltou-se 9.700 homens e ficaram somente 300. E agora a desvantagem cresceu maravilhosamente. Passou a ser 450 homens para um soldado israelita matar. Era impossível. Senhor, não dá com esses 300, vai dar com esses 300, porque eu sou com você, porque eu sou que te ajudo. Mas como eu vou vencer? São 300 homens. Você vai separar em companhia de 100 e 100, e vai colocar na mão de cada um desses uma tocha de fogo, um cântaro vazio e uma buzina. E quando você tocar, todos vão tocar. Quando você quebrar o cântaro, todos irão quebrar, e vocês vão dizer: pelo Senhor e pela espada de Gideão. E aí Gideão ficou com medo. Diz-nos a Bíblia, no capítulo 7 e 8, diz que Gideão começou a tremer.
de medo, porque como vencer um exército de 135 mil homens, como vencer com 300 homens com cântaro e com apenas uma tocha e com instrumento que era uma buzina, somente isso, como fazer? Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, você ainda está duvidando, você vai fazer o seguinte, você vai descer e vai até no arraial, aonde eles estão acampados. Diz-nos a Bíblia que Gideão saiu com o seu servo e foi para exatamente o arraial. Quando chegou no meio do arraial, ele ficou lá olhando e viu dois soldados conversando, e um daqueles soldados começou a conversar: ei, companheiro, o que houve? Eu tive um sonho nessa noite. Que sonho? Eu vou te contar o sonho. Qual é o sonho? Rapaz, eu não te conto não, o negócio é sério. O que foi? Eu tive um sonho que eu vi um pão tostado de cevada, e esse pão estava rodeando o arraial dos medianitas, e chegou até onde estava a cabana, onde estava a tenda do nosso rei. E diz o sonho, eu vi o sonho, quando de repente aquilo virou de cabeça para baixo, e aí Deus vai dar a vitória a Gideão. Eu não sei o que vai acontecer. Diz-nos a Bíblia que Gideão, ao ouvir esse sonho, lembrou de pão. Pão é Deus. Lembrou que Deus iria fazer um rebuliço. Gideão prostou-se no chão e adorou o Senhor e saiu dali imediatamente. Queridos, se você quer ter vitória, saiba de uma coisa, eu aprendo com isto aqui: Deus já deu-nos a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa, no nome de Jesus. É fraco demais para quem quer ganhar vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Mais uma vez: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Agora faz assim, ó: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Faz bem alto. Os medianitas vão começar a correr agora. Aquilo que tenta te impedir. Vamos lá: 1, 2, 3. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Presta-se no chão, adore o Senhor. Embora o meu som está sumindo aqui, não tem importância, eu grito muito, mas se melhorar o som, melhor, me ajuda, eu estou ficando rouco. É só prostrar-se, adorar o Senhor, cantar o hino de adoração ao Senhor, buscar a Deus em santidade, sabendo que a vitória vai ser sua. Já está decretado, o inimigo já sabe, o diabo já sabe que não vai te vencer, o diabo já sabe que não vai destruir seu casamento, o diabo já sabe que você vai ter casamento, o diabo já sabe que você vai ter emprego. Ele já sabe disso. Sabe por quê? O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Você tem certeza disso? Fica de pé então. Se o Senhor está conosco, Ele vai nos dar vitória. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diz-nos a Bíblia que quando Gideão olhou para os soldados e disse assim: tudo que eu fizer vocês façam. E quando Gideão pegou a buzina e tocou a buzina, cadê os músicos? Cadê os músicos? Cadê a equipe de louvor? Cadê? Quando pegou a corneta e soprou, diz-nos a Bíblia que o povo começou a tocar. E na hora que começou a tocar, o louvor, irmão, vai a Deus de qualquer jeito. O diabo não consegue parar o louvor do salvo. Principalmente quando você está em luta, que você está no campo de batalha, que você está sofrendo, que a lágrima está correndo aos seus olhos, que você abre a sua boca, com dente ou sem dente, que saiba cantar o que não saiba, que é entoado, que não é entoado, que você se entonado
céu fica muito pertinho. Aleluia! Sobe a adoração e Deus derrama e quebra essa gema. Na prisão, Paulo e Silas adoravam o Senhor e as prisões se abriram. Gideão, quando começou a adorar o Senhor, que começou o toque da trombeta, as buzinas começou a tocar, aquilo subiu, irmãos, subiu como um relâmpago ao céu, e Deus manda a resposta na mesma hora, e eles quebraram o cântaro, e a tocha de fogo saiu e iluminou. E querido, a tocha de fogo que está dentro de você tem que sair para fora. Você precisa da glória, você precisa dizer aleluia, você precisa expor para Deus. Eu quero adorar a Deus. Quebra esse cântaro. Glória a Deus. Fica com boca fechada, não. O cântaro tem que ser quebrado para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Os inimigos então começaram a se matarem. Diz-nos a Bíblia. Eles lançaram das mãos a espada e olhavam para o outro, medianita contra a amonita, contra os amalequita, contra os moradores do Oriente. O que você está olhando para mim, rapaz? O que você está olhando para mim também? Metia-se a espada um no outro. Eles começaram a se matar e começaram a fugir. Deus vai fazer com que os teus inimigos se matem. Ele vai fazer com que os teus inimigos se destruam e saia e vá de retirada. Você crê nisso? Levante as suas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus.